Salve, 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 rapaziada! Como é que vocês estão? Tranquilo? Então, pega a visão. Meu nome é Vitor Jamé, certo? Acho que vocês já me conhecem lá do Twitter. Mas para quem não me conhece, meu nome é Vitor Jamé e eu produzo um trampo no Twitter há algum tempo de desenvolvimento profissional. A gente fala muito sobre evolução de carreira, desenvolvimento profissional, né, por assim dizer, e vários outros assuntos que eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante, LinkedIn, currículo e tal, a gente vai conversar bastante hoje ainda. E antes de mais nada, eu gostaria de agradecer muito ao Festival Path por ter dado a honra de eu me apresentar aqui junto com uma querida que vai falar com vocês também. Eu vou deixar ela se apresentar porque ela fala mais por ela. Deixa eu estar contigo, Kê. Oi, Victor, tudo bem? E aí, pessoal, prazer, meu nome é Ketiane, sou idealizadora do Planilhas de Pretos, acho que alguns já conhecem. Nós somos uma iniciativa de recolocação de pessoas negras no mercado de trabalho. Queria também agradecer ao Festival PF por essa oportunidade de estar aqui falando sobre nosso projeto junto com a população negra no Brasil. E é um prazer estar aqui com o Victor também, que tem uma frente que trabalha conjunto com isso. Nessa pegada. E que fala um pouco mais sobre o Planilhas para Pretos. Eu sou suspeito para falar, eu sempre admirei o projeto. A gente já tinha trocado uma ideia antes, faz algum tempo, sobre projetos mais para frente e tudo mais. Que fala um pouquinho sobre o Planilhas, fala um pouquinho sobre você. Ensina um pouco mais para a galera, explica um pouco mais para a galera sobre esse projeto que eu particularmente já conheço, mas já sei que é tão lindo. O Planilhas de Pretos, ele é uma planilha. Hoje, na verdade, ele é uma iniciativa. Começou como uma iniciativa social, hoje é uma consultoria e uma iniciativa, são duas frentes, e também uma frente educacional. Começou com uma necessidade de recolocação de pessoas negras e conectar essas pessoas com outros profissionais e um público negro. É uma iniciativa que visa melhorar a colocação de profissionais negros ao mercado de trabalho e também aprimorar as qualificações desses profissionais. Seu microfone, eu não estou te ouvindo, Victor. Meu microfone estava desligado. Mas como eu estava dizendo, é realmente notável, a gente consegue perceber que o mercado de trabalho ele anda de portas fechadas há algum tempo para a gente, né? No final das contas, o nosso trabalho ele é muito, como eu posso dizer, ele acaba agregando muito um no outro, porque do lado de cá, a vertente de conteúdo que eu produzo, a vertente de conteúdo que eu passo para frente, que eu passo para as pessoas, é justamente nessa vibe, só que de maneira mais direta. Então, a gente ensina a pessoa como fazer currículo. Lá no meu Twitter, a galera pode encontrar. Então, a gente tem várias threads falando sobre currículo, ensinando as pessoas como construir um bom currículo de acordo com o que o mercado pede, como estar presente no LinkedIn de maneira ativa, como aparecer no LinkedIn de maneira ativa, porque no final das contas é isso. A gente precisa de instrução, a gente precisa de pessoas como a gente, pessoas que se parecem com a gente, que efetivamente trazem o conhecimento, que efetivamente tiveram acesso, tiveram algum tipo de oportunidade e passam isso para frente, no final das contas, né? A gente sabe que, como eu falei antes, o mercado de trabalho ele é muito ferrenho. Então, é muito importante a gente estar sempre ligado, no final das contas, do que a gente está fazendo, né? A gente tinha conversado um pouco antes da palestra começar sobre o mercado e tudo mais. E, bom, você vai poder falar um pouquinho melhor do que eu, mas o mercado de trabalho, cara, ele anda mudando muito, né? A gente sabe que, cara, com a globalização, com a internet, que já nem é mais tão recente, né? A gente já tem gerações que nasceram na internet, mas as coisas estão muito rápidas. As coisas estão muito Sim. rápidas, empregos nascem e morrem diariamente, e a gente não está muito acostumado, né? A gente não manja muito. Fala tu. É uma questão de oportunidade, né? O Brasil ele é muito desigual racialmente. Então, toda essa movimentação, ela acaba sendo excludente racialmente. E é preciso frentes como planilhas, como o projeto que você tem, como outras iniciativas, para se tornar uma comunidade e fortalecer os profissionais para não estar em desvantagem nessas mudanças, né? Profissionais qualificados, negros, brancos, existem de todas as formas,
mas com a exclusão estrutural de todo esse processo, é preciso iniciativas para tentar igualar a competição. No final das contas é isso, que as pessoas falam muito sobre igualdade, 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 e a luta que a gente exerce não é muito sobre igualdade, porque a gente não quer igualdade. Igualdade, a gente entende que dois indivíduos são tratados exatamente da mesma maneira, têm exatamente as mesmas oportunidades, e a partir daí, cada um segue o seu destino e evolui. Só que a gente sabe que não é assim. Então, não tem como a gente querer igualdade, enfim, corporativa, igualdade econômica, igualdade social, dentro de uma estrutura que tem pessoas que nascem na corrida 3 passos na frente e tem pessoas que nascem 10 passos atrás. Então, não tem como a gente tratar as duas pessoas da mesma maneira e esperar que elas cheguem no mesmo lugar. Exatamente. Né? Então, iniciativas como planilhas, iniciativas como a que eu desenvolvo, elas no final das contas elas servem justamente para isso, para trazer quem não teve esse acesso, para trazer quem não teve a oportunidade de vivenciar essas outras coisas, né? A gente sabe que, principalmente quando a gente vai subindo mais nas escalas estratégicas, porque quando a gente olha para o mercado de trabalho, a gente vê, sim, bastante pessoas pretas. Isso é inegável. Mas aonde? Quais são os níveis, né? Exatamente. Com certeza você já deve ter tido experiências nesse ponto, mas eu vejo muito pelas palestras que eu vou dar. Eu já fui presencialmente em algumas empresas também. Nessa época de pandemia, a gente fazer algo presencial é raro, mas eu já dei para algumas palestras presenciais em algumas empresas que eu literalmente era a única pessoa negra do evento, sabe? O palestrante. E as outras pessoas negras que a gente viu, eu falo do evento, falo as pessoas que foram convidadas, enfim, pagaram para ir para o evento. Mas aonde a gente vê pessoas negras também? Limpando, servindo, cozinhando. Então, o problema que a gente traz não é a falta de pessoas negras no mercado de trabalho, porque elas estão lá, no final das contas. A gente vê, a gente fala, mas aonde elas estão, né? Se a gente para olhar, a maioria das empresas hoje tem feito essa movimentação de fazer uma inclusão, de fazer projetos de trainee, de estágio, mas quando eu comecei o Planilhas, a maioria das vagas que chegavam para nós das empresas eram vagas de cargos júniores, cargos de estágios, ou cargos abaixo de níveis de diretoria. Nesse processo, né, principalmente na pandemia, isso tem mudado. Hoje a gente tem empresas que procuram a gente para cargos mais de diretoria, cargos de liderança, mas no começo eu via muito ainda esse processo, tipo, procuravam a gente para preencher uma cota do tipo, sim, nós temos profissionais negros, nós temos vagas para profissionais negros, mas essas vagas não eram vagas que determinavam alguma coisa ou faziam alguma diferença dentro da estrutura da empresa. Então, é o que eu sempre falo, né? Não adianta você ter um profissional negro dentro da sua empresa e ele não ter voz. É a mesma coisa de você acaba colocando ele num espaço que vai ser mais violento do que se você não tivesse colocado. Então, qual que é o processo dentro dessa dinâmica de mudança do mercado de trabalho? Exatamente, cara. Eu particularmente acredito nessa mesma pegada. E você tinha falado muito sobre como se passavam, como funcionava a sua relação do Planilhas com as empresas, principalmente no início, as vagas que chegavam. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre o início do Planilhas, né? Que hoje eu particularmente já considero um projeto revolucionário, porque a gente sabe que não tem nada parecido. Hoje eu particularmente já não sei se já fizeram algo parecido. Mas quando foi feito, não tinha nada parecido, sabe? Algum tipo de projeto que desse esse acesso de maneira direta, sem peixe, sem desenrolo. Não, direto. Nos procure que você vai encontrar profissionais pretos para as vagas que você precisa. Então me conta um pouco mais como foi esse processo inicial da criação do Planilhas, enfim, como foi esse desenvolvimento, se você trabalha de maneira... Não, hoje em dia ninguém trabalha sozinho, né? Mas se você enfim, centraliza o Planilhas em você, ou se você consegue delegar, se tem outras pessoas envolvidas no projeto com você também. O Planilhas, ele começou realmente, como eu comentei, com uma planilha.
de profissionais autônomos, porque era uma necessidade do meu círculo de amizade de encontrar dermatologistas, psicólogos, esses prestadores de serviços que não tinham visibilidade no mercado, né? A gente vê que com essa migração do profissional para o digital, ninguém preparou a população negra para esse processo. Você se torna um profissional de uma área, mas você ainda não teve esse processo de visibilidade digital. Então, eu comecei com essa frente. Vamos fazer essa ponte entre o usuário do serviço e o profissional. No processo, algumas empresas começaram a procurar o Planilhas para ocupar cargos mais empresariais, e aí, então, ele se transformou nessas duas frentes, onde o profissional autônomo a gente divulga e fazemos outros processos com ele, mas também o profissional CLT ali que precisa dessa vaga no mercado. Hoje eu tenho uma equipe dentro do Planilhas de mais 4 pessoas, que trabalham tanto com o processo de curadoria de profissionais, preparação, e também nesse alinhamento com as empresas e os profissionais contratados. Então, são divididos, né? Cada um faz uma parte, mas é isso, ele vai mudando. O Brasil ele tem essa necessidade, essa urgência de várias frentes, a educacional, a autônomo, a CLT. Então, a gente vai meio que estruturando planilhas para ele acompanhando e poder fazer diferença nas 3 frentes. Quando eu comecei com planilha, já existia uma consultoria, né, a Empregue Afro. Logo depois surgiu o Indica Uma Preta, antes surgiu o Indica Uma Preta, que era focado também na recolocação de mulheres negras no mercado. Hoje também é gigante. Tem banco de dados de profissionais negros. Então, várias frentes foram surgindo ao longo desses últimos 3 anos. E a gente troca muito dentro dessas frentes para que realmente ocorra esse processo, essa mudança no mercado, né, no Brasil, para que no futuro ninguém diga, olha, a gente não tem como trabalhar com profissionais negros porque não tem ninguém que nos auxilie da maneira correta de se fazer. Hoje existem várias iniciativas, existem várias consultorias que fazem esse processo, e o Planilhas é uma delas. Exatamente, cara. E assim, no final das contas, eu acho muito bonito quando você falou que existem diversas iniciativas, que no final das contas fazem coisas parecidas, mas elas se unem, elas trocam, enfim, estão interligadas, porque a gente quer uma coisa só. É óbvio que quando você desenvolve uma empresa, você também objetifica o lucro. Você quer ganhar dinheiro, é óbvio, a gente não pode fugir desse cenário. Mas assim, a maneira como a gente trabalha, a maneira como, pelo menos a filosofia que eu acredito, que eu imagino que você acredite também, nós estamos em busca do mesmo princípio, a gente está em busca do mesmo objetivo, que é fazer com que o ambiente corporativo, fazer com que o mercado de trabalho seja um ambiente mais acessível, não para mim, não para você, porque a gente já está lá. A gente quer que seja um ambiente mais acessível para quem vem e não passe as mesmas coisas que a gente passou, sabe? Então, eu particularmente venho de outras experiências já em ambientes majoritariamente brancos. Então, eu iniciei minha trajetória profissional na Fundação Getúlio Vargas. E eu era terceirizado, eu vinha de uma outra empresa. E na Fundação Getúlio Vargas, onde eu era terceirizado, eu lidava com processos administrativos. Só que como eu era terceirizado, eu ficava no subsolo, lidando com os contratos, né? Os contratos tanto da galera de alimentação, os contratos da galera de arrumação, de limpeza, de segurança e tudo mais. E era muito notável perceber de maneira estrutural, porque lá a gente, bom, eu ficava na empresa, mas a gente rodava, a gente via a movimentação do bairro e tudo mais, se localizava em Botafogo. E era muito interessante ver a divisão da predominância étnica, por assim dizer, dos andares, né? Quanto mais alto você subia, e eu era uma das poucas pessoas que falava inglês no subsolo onde eu trabalhava, porque você imagina, aonde eu trabalhava era a galera dos contratos, a galera que limpava, a galera que servia, a galera que era segurança.
Então, era tudo todos terceirizados, não eram pessoas de cargos estratégicos, certo? Então, eu era uma das poucas pessoas que falava inglês naquele andar. Então, eu sempre era acionado para subir e descer para resolver alguma pendência, porque eu tinha essa proficiência. E conforme a gente vai subindo os andares, eu ficava no subsolo, pegava um elevador que eu não podia pegar, o elevador de todos, tinha que ser o elevador de serviço, uma herança extremamente escravocrata, a gente sabe. Elevador de serviço, tudo que é de serviço é uma herança escravocrata, sabe? Então, eu subi, conforme eu ia subindo, eu via a mudança de etnia, sabe? As pessoas que eu tinha mais prazer em me relacionar, que eram as pessoas do meu andar, que eu trocava bastante sobre vivências e tudo mais, eram pessoas pretas, eram pessoas com pouquíssimo estudo, eram pessoas com muitos filhos, eram pessoas... Por quê? Porque no final das contas uma coisa leva a outra. A estrutura faz com que a gente entre na estatística, sabe? A estrutura ela é montada para que o jovem negro morra, ou seja preso, ou faça muitos filhos com pouca idade, com pouca responsabilidade, faz com que a jovem negra... Enfim, eu não posso falar, eu não sou mulher, mas você com certeza deve ter passado por isso de... Assim, eu converso muito com a minha namorada que a transição é muito tênue para a mulher negra, né? Para a mulher de modo geral, mas para a mulher negra isso é mais latente. Até os 13 anos você é blindada de todo e qualquer assunto carnal, né? Então, você é uma menina negra, você é uma menina e você é unicamente uma menina. Quando você começa a menstruar, você já vira uma mulher. E é uma carga extremamente pesada, porque você não pode ser mãe, você não pode encostar em outro homem, você não pode fazer absolutamente nada disso, justamente porque a sociedade que a gente está inserido é uma sociedade que, por não dar oportunidades às pessoas que vêm de periferia, para as pessoas que têm menos privilégio econômico, social, o nível educacional é muito baixo. O nível educacional sendo muito baixo, as oportunidades de emprego não são as melhores. A gente sabe que é uma máxima, quanto mais você estuda, mais você ganha. Significa que quem ganha mais foi o que estudou mais? A gente sabe que não é. Mas quanto mais você estuda, mais você ganha, é uma máxima. Então, eu converso muito com a minha namorada sobre isso, que as meninas negras, elas vêm com uma carga mental, uma carga emocional desde muito nova. Então, quando elas chegam nos seus 20 e poucos anos, nos seus 30 e poucos anos, elas já estão cansadas. Tanto. Porque, assim, é aquela parada, né? Tem uma grande diferença entre você começar a trabalhar durante a faculdade e você começar a trabalhar antes do ensino médio. Tem uma E é o que diferença. acontece no Brasil, né? Eu, como menina, né, como mulher negra, eu comecei a trabalhar com 12 anos. E aí eu vejo muita diferença com minhas amigas brancas que começaram a trabalhar após a faculdade ou começaram a trabalhar durante a faculdade. O processo de amadurecimento, de responsabilidade, ele é muito, muito mais pesado. Eu vejo a diferença que é tratado minhas sobrinhas. Eu tenho uma filha de 8 anos, então eu vejo a diferença que tratam ela na escola, como é mais rígido com ela do que como é com as outras crianças brancas. Como você disse, hoje uma menina de 13 anos, né, estruturalmente, ela já precisa começar a procurar emprego, já começa com um jovem aprendiz, ela já tem essa obrigação de, se não está cuidando da casa, está cuidando da família, né, dos irmãos mais novos, da limpeza da casa, ela está tendo que trazer, de alguma forma, uma ajuda financeira para dentro de casa. Isso também serve para os garotos negros, né? Mas você vê que o processo dos garotos negros é toda uma obrigatoriedade também de ir para a rua, de trazer essa ajuda, mas de como a mulher negra ela é desde pequena incentivada a ser a cuidadora, né? Porque vai que você se torne uma empregada doméstica, ou uma babá, ou uma secretária, sempre incentivada a não ser uma criatura revoltada ou com opiniões fortes, e ser sempre mais moldável. Manda, né? Sim, exatamente, porque você tenha um cargo ali, isso é uma preparação desde muito cedo, para que você tenha uma trajetória de ter
uma posição social de servidão, para você ter um cargo de servidão, para você estar ali servindo sempre. Então, quando a gente cresce, e isso tem acontecido muito, esse é um movimento negro de anos, que hoje está dando alguns passos para frente, e quer romper com essa estrutura, é um processo muito cansativo. É um processo, porque a mulher negra ela não faz nada individualmente. Pelo menos não foi assim para mim. Nada do que eu faço é para o individual, é para a comunidade. Então, você quer quebrar toda essa... Quer fazer uma ruptura nessa estrutura, mas você quer trazer todo mundo com você. E aí você se cansa, porque é um processo muito cansativo. É para você, imagine, né, tá ali tentando fazer essa mudança para todo mundo, para toda uma comunidade. Exatamente. E é uma eterna seleção de prioridades, porque eu converso muito com a galera que está, enfim, que está envolvida no meu projeto, que trampa junto comigo, que a gente tem de escolher as batalhas que a gente vai travar, né? Não dá para a gente ganhar todas, a gente sabe que a gente não vai ganhar todas. E ainda com essa consciência, é frustrante não ganhar todas, porque cada batalha que você perde é um sonho, sabe? Então, quando eu passo por um processo de ajudar uma pessoa a montar um LinkedIn maneiro, e ela é chamada para várias entrevistas, e aí por algum motivo ela não passa, é uma batalha que a gente perdeu, sabe? É uma pessoa menos parecida conosco que está lá. E a gente sabe que, ok, não vai ter uma pessoa parecida conosco, mas vai ter outra pessoa parecida conosco. Não, a gente sabe quem vai estar lá. Sabe? Então é muito nessa pegada. E justamente o trabalho que a gente exerce, ele é voltado para esse ponto, para incentivar pessoas de um modo geral, mas a gente tem um carinho particular pelas pessoas que são parecidas com a gente. Incentivar as pessoas de um modo geral a se inserirem no mercado de trabalho. Incentivar com conhecimento, incentivar com oportunidade, incentivar com uma visão do outro lado da coisa, né? Porque uma coisa que eu sempre digo, né? Eu sou criado em Guadalupe. Para quem não sabe, Guadalupe é um bairro no extremo norte do Rio de Janeiro. E hoje eu moro em Santa Teresa, que é um bairro na zona sul do Rio de Janeiro. Extremo norte do Rio de Janeiro é um lugar pouco privilegiado. A zona sul do Rio de Janeiro é um lugar bastante privilegiado. Então, eu costumo dizer que, cara, o túnel, ele separa muita coisa. E a separação não é só geográfica, sabe? O túnel, ele separa as oportunidades, o túnel separa os acessos, porque tem um túnel, na verdade tem um monte, né, galera? Mas tem um túnel principal que separa a zona sul do Rio de Janeiro para lá e a zona norte, o centro, para cá, sabe? Então, esse túnel ele representa muita coisa. Do lado de cá do túnel, em Santa Teresa, a gente consegue perceber que as coisas são muito diferentes e que existe um mundo, existe um universo que não nos é apresentado. E justamente iniciativas como essas que a gente desenvolve e que diversas outras pessoas desenvolvem também, porque como a gente falou, eu me sinto muito feliz de ter sido convidado pelo Festival PEF. Eu imagino que a Kate também esteja, bastante lisonjeada, mas existem diversas outras pessoas que fazem coisas como a gente, não necessariamente exatamente o que a gente faz, mas que produzem um conteúdo de incentivo, tal qual o nosso, que exercem atividades que mudam a sociedade, que mudam o seu entorno, tal qual como nós, que também poderiam estar aqui falando. Então, além de nós sermos porta-vozes do nosso conteúdo, do nosso projeto, do que a gente passa para frente, nós também somos porta-vozes de toda uma galera que está atrás da gente, sabe? Toda uma galera que está batalhando, toda uma galera que está lutando para poder inserir pessoas mais parecidas com a gente em lugares que já deveriam ter tido inseridos, né? O que você acha, aqui? É isso, né? É uma comunidade. Por mais que seja frentes diferentes, o objetivo é o mesmo. É fazer uma mudança estrutural. E isso, a gente precisa de voz. Então, realmente, foi uma honra ser convidada para esse festival, exatamente para ter essa oportunidade de falar pela população negra, de falar pelos profissionais negros e de dar voz a projetos como o Planilhas, como o que você faz com o LinkedIn, para que isso se amplie, para que isso ganhe força, para que a gente caminhe mais, né, tenha mais progresso, porque a pandemia, eu sou amiga da Dani Matos, do Indica uma Preta, eu lembro muito uma frase que uma vez ela disse, que é uma frase do Emicida, na verdade, mas que a gente estava discutindo algumas coisas quando começou a pandemia, que
ela disse, água em escassez bem na nossa vez, né? Quando a gente começou a ter um progresso dentro das iniciativas, né, de profissionais negros, veio a pandemia, que atrasou muito o processo é 1 ano e meio, mas a evolução que a gente estava fazendo começou a dar uma pausada ali em 2020, né? Agora, em 2021, começou a andar de novo, mas as iniciativas sociais foram as que mais sofreram, né? Foi a que teve uma pausa, porque não que não fosse uma prioridade no momento, a população negra foi a que mais sofreu no Brasil referente à pandemia, mas os projetos sociais, eles deixaram de ser ouvidos e deixaram de caminhar para frente, e toda uma estrutura que a gente estava fazendo de movimentação, ela teve que fazer uma pausa. Então, a gente quer retomar isso, né? A gente quer uma evolução, caminhar para frente dentro dessas iniciativas, para ver realmente o profissional negro recolocado, para que, quando um profissional negro é recolocado, é uma família negra que está ali, né, tendo uma oportunidade de ter comida na mesa, de ter educação. Então, é muito sobre isso, Vitor. Então, não sei como você pensa hoje, como você está tocando o projeto do LinkedIn, como que a pandemia impactou você, e o que você pensa daqui para frente, que pode rolar de diferença. Eu vou te falar, assim, foi muito engraçado, porque eu iniciei justamente esse processo de conteúdo, esse processo de passagem de conhecimento durante a pandemia. E aí foi muito interessante ver como a maioria das pessoas que me procuravam eram mulheres negras, sabe? Então, foi muito engraçado ver. Na real, não foi muito engraçado, né? Mas foi mais uma evidência que a maioria das pessoas que me procuravam, procurando dicas, procurando consultoria, porque eu também tenho uma empresa de consultoria, eram mulheres negras procurando conhecimento. E muitas das vezes, sem grana, sabe? Porque é isso. Aquela gira, aquela roda eterna. Para você poder se capacitar, na maioria das vezes você precisa de grana, certo? Para você ter grana, você precisa de um trampo. E para ter um trampo, você precisa se capacitar. E a gente fica nessa a vida inteira, sabe? Então, hoje eu atuo de maneira um pouco menos online e um pouco mais offline. Então, eu palestro muito, falo muito, dou aula em pré-vestibulares comunitários, faço ações aqui em Santa Teresa, muito para mudar essa realidade, sabe? E desenvolvo alguns projetos que eu ainda não posso falar, porque são projetos privados, mas que vão mudar bastante coisa. Eu particularmente imagino que vão mudar bastante coisa no cenário que a gente enxerga. Mas, ainda nessa pegada, a gente trouxe uma apresentação que vai pautar um pouco e apresentar um pouco do que a gente traz, né? A gente falou bastante sobre a gente, falamos bastante sobre o projeto que a gente desenvolve, mas não falamos muito efetivamente sobre o conteúdo. E foi justamente essa apresentação que a gente montou. Bom, e aí, iniciando a apresentação, pode passar. Bom, a gente se pauta muito no que a gente vê presente no mundo, nas mudanças que a gente vê a sociedade de um modo geral exercendo. Só que ainda não dá, ainda não é o suficiente. E justamente por isso, a gente tenta se basear, a gente tenta estar inserido em alguma agenda que seja geral, alguma agenda que abarque grandes movimentações. Porque no final de contas é aquilo, uma andorinha só não faz verão, sabe? Então, eu lutando sozinho, a Cat lutando sozinha, todo mundo lutando sozinho, a gente consegue fazer mudanças localizadas, mas permanecem nisso, mudanças localizadas. Mas quando a gente tem uma agenda comum, quando a gente tem um objetivo que abraça toda um grupo de pessoas, a gente consegue fazer mudanças genuínas, mudanças que efetivamente transformam uma sociedade a longo prazo. E é justamente sobre isso, né, Cat? As 17 ODS da ONU,
para 2030 falam justamente sobre isso, né? Sim. Quando a gente foi convidado para a palestra, a gente parou muito para observar esses objetivos. Ele tem tudo a ver com o que a gente produz. Antes mesmo de começar a produzir, né? A erradicação da pobreza, fome, saúde, educação, tudo vem desse processo de recolocação no mercado de trabalho, da pessoa negra que está ali no mercado de trabalho, tendo uma estabilidade econômica para estar dentro dessas vertentes, né? Exatamente. E eu vou te falar, Cat, no final das contas, como eu te falei, é uma roda. Porque a gente inserir essa pessoa no mercado de trabalho para que ela possa ter uma educação de qualidade e fornecer uma educação de qualidade para as pessoas que ela gere, para a pessoa poder fornecer uma comida, uma alimentação saudável, para a pessoa poder fornecer saúde, para a pessoa poder fornecer lazer, que no final das contas é essencial, para a redução das desigualdades. No final das contas, ninguém faz isso com fome, sabe? Ninguém trabalha com fome, ninguém muda o mundo com fome, ninguém estuda com fome, sabe? Então, os movimentos que são feitos, eles são tanto para que a pessoa consiga um trabalho e consiga ter uma vida digna, mas também apresentar para a pessoa a vida digna para que ela se motive e consiga o objetivo que ela quer. Então, além de fazer ações que levam a pessoa para o mercado de trabalho, eu também desenvolvo ações que doam cestas básicas, sabe? Doar cesta básica nas comunidades, distribuir comida para a galera que mora na rua, sabe? Porque no final das contas é isso. Não adianta eu sorrir na internet e mostrar um conteúdo falando que dá para conseguir, que ela pode ir lá e, porra, sentar a bunda no computador e, porra, trocar uma ideia comigo e a gente monta uma parada maneira se ela não sabe o que ela vai almoçar amanhã, sacou? Então, no final das contas, essa agenda que a ONU desenvolveu com os 17 objetivos, ela está muito inteirada na maneira como a gente trabalha, que é incentivar a pessoa, que é mostrar, que é dar conhecimento para fazer com que ela chegue no mercado de trabalho, para fazer com que ela se insira no mercado de trabalho, mas também amparando e dando tudo aquilo que ela precisa para se manter. Tudo aquilo que ela... Não tudo, porque a gente também não consegue fornecer tudo, quem dera se a gente conseguisse, mas fazendo o máximo para que ela tenha uma estada confortável, né? Para que ela chegue no mercado de trabalho e não bata de frente, e não bata e volte, sabe? Porque é muito fácil a gente falar, não, vamos inserir o negro no mercado de trabalho, vamos inserir a mulher negra no mercado de trabalho. Tudo bem, mas com que amparo? Sabe? O que a gente vai explicar para essa mulher? O que a gente vai explicar para esse homem? Ou será que a gente só está reproduzindo as mesmas ações que reproduziram? Será que a gente, como sociedade, né, não está reproduzindo as mesmas ações quando acabou o processo de escravização? Que a gente falou, não, vamos dar liberdade para o negro, vamos fazer com que ele seja livre. Tá, mas e aí? E aí, não tem uma terra para plantar, para poder prover a sua própria alimentação? Não tem uma educação, não tem uma casa para morar? Não é liberdade pela liberdade, não é o emprego pelo emprego, sabe? Porque levando a pessoa preta até o mercado de trabalho e não dando nenhum amparo para ela, ela bate e volta. O que justamente dá chancela para alguns empresários de falar, eu não consegui, porque eu contratei pessoas negras para minha empresa, mas não deu certo, porque a adaptação não... É claro que a adaptação não foi boa. Claro que a adaptação não foi boa, sabe? Porque você contratou 5 pessoas pretas para sua empresa em meio a 550 brancas. É óbvio que a adaptação não vai ser boa, sabe? É muito nessa pegada. Então, estar alinhado com os 17 Objetivos da ONU para 2030 faz muito parte da maneira como a gente trabalha. Não é algo que a gente olha 24 horas por dia, mas é inato a nossa maneira de trabalhar. É inato a forma como a gente apresenta o que a gente acredita que é certo. Certo? Certo. Certo, é isso. Tá no povo preto desde sempre, desde o início, né? Só muda as frentes, as formas, mas os objetivos, como disse, são os mesmos. Exatamente. E, bom,
O que que eu estou fazendo nesse cenário, efetivamente? O que que eu efetivamente trago para a comunidade que eu busco atingir, que faz alguma mudança nesse cenário? Bom, como eu falei no início, eu produzo conteúdo na internet também. Eu falo sobre desenvolvimento profissional, falo sobre personal skills, enfim, habilidades pessoais, falo sobre algumas redes sociais profissionais, então a gente fala muito sobre o LinkedIn, a gente fala sobre algumas outras também, mas principalmente o LinkedIn, e como se promover, como se destacar no LinkedIn, tanto de maneira mais técnica, então você tem que fazer isso daqui, é muito importante você manter uma frequência nos seus posts, é muito importante você mudar o URL do seu perfil, é muito importante, enfim, a gente na parte mais técnica, mas também na parte criativa. Então, sobre o que você vai falar? Que tipo de público você quer atingir? E não transformar todas as pessoas num criador de conteúdo, não, mas ensinar a pessoa a atuar dentro daquela rede, saca? Porque é um link muito fácil de ser feito. Se a pessoa preta ela não está acostumada com o mercado de trabalho, por que ela vai estar acostumada com uma rede social que é composta única e exclusivamente por pessoas que estão no mercado de trabalho ou por pessoas que buscam se inserir, sabe? Ela não vai se sentir confortável naquele ambiente. Então, é justamente sobre isso. Então, a gente fala muito sobre como performar numa entrevista de emprego, como performar no ambiente corporativo, oratória. Então, como expressar as suas ideias, como falar de maneira concisa, como falar de maneira. Como expressar da melhor maneira o que você quer dizer. Como construir um currículo, como construir uma carta de apresentação, como construir um portfólio. É muito sobre o que a gente fala. E no final das contas, sempre que a gente, enfim, trabalho, eu falo a gente porque nós somos uma equipe, né? Eu meto a cara aqui, eu mostro o rosto e passo as ideias, mas atrás de mim tem muita gente que rala de noite para isso poder acontecer, para o trabalho poder acontecer. Então, sempre que a gente troca ideia com as pessoas, sempre que a gente passa algum conteúdo falando sobre mercado de trabalho, a gente sempre evidencia muito um ponto principal, que é o seu objetivo profissional. É extremamente importante você saber o que você quer e onde você quer chegar antes de dar o primeiro passo. Porque um primeiro passo errado dentro do mundo corporativo, principalmente para quem já vem de um lugar de pouquíssimo privilégio, é extremamente depreciativo ao longo prazo, sabe? Então, assim, é justamente isso, ter todo o background para não comer bola lá na frente. Então, a primeira pergunta que a gente tem que se fazer é onde eu quero chegar profissionalmente? E essa ruazinha que a gente montou para apresentar para vocês, ela é tanto da visão do candidato, que deve fazer essas perguntas para poder entender e entender onde quer se inserir, porque o mercado de trabalho a gente fala como se fosse uma coisa só, mas está longe de ser uma coisa só. Então, tanto para poder explicar para o recrutador justamente quem essa pessoa é. Então, aonde eu quero chegar profissionalmente? Aonde eu almejo estar daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, daqui a 1 ano, sabe? Ter perspectiva, ter plano de carreira é extremamente importante. Tudo bem estar perdido, tudo bem, é completamente normal. A gente fica perdido, a gente não sabe muito bem onde ir. Às vezes a gente quer tudo ao mesmo tempo, mas a gente também não quer nada. Não tem problema. Deixa eu falar com você, Cat. Está conseguindo me enxergar direitinho? Sim, tô. Por quê? Show de bola, Tá show de bola. travado? Não, é porque eu achei que tivesse escuro. Quando você vai um pouco para trás, fica um pouco escuro. Então eu vou ficar bem aqui, ó. Bom, essa é a primeira pergunta que a gente tem que se fazer. Onde eu quero chegar profissionalmente? A partir do momento que eu vislumbro, e não precisa ser exato, é bom que seja, mas não precisa ser exato. Não tem problema a gente, principalmente quem está entrando no mercado de trabalho agora, a galera que está saindo do ensino médio, a galera que está entrando na faculdade, ou a galera que está no fundamental ainda. A gente conversa com gente que está entrando no mercado de trabalho com diversas idades. Mas é normal querer 5 coisas ao mesmo tempo. Eu, particularmente, quando entrei na faculdade, eu queria fazer relações internacionais e administração e música e marketing. Eu queria fazer tudo, porque tudo eu achava legal. Não tem problema. Mas, assim, é importante a gente ter um vislumbre, é importante a gente ter um rascunho do que a gente quer para a gente poder se pautar em cima disso.
A partir do momento que a gente sabe o que a gente quer e que a gente toma a decisão de, ok, vou lá e vou mandar um currículo para aquela empresa, porque é lá que eu quero trabalhar, para poder atingir os objetivos que eu quero atingir. Não necessariamente na mesma empresa, mas que vai me ajudar de alguma maneira. A gente se pergunta, no que a empresa pode me agregar na concretização desse objetivo? É extremamente importante fazer essa pergunta. Porque, bom, a gente tem um objetivo, colocar um objetivo fictício, eu quero ter um avião. Eu quero ter um avião. E aí eu entendo que para ter um avião, eu preciso ter 2 milhões de reais, que é o preço de um avião. E aí eu falo, caramba, eu vou trabalhar até comprar um avião. E decido mandar currículo para a empresa A. Eu mando o currículo para a empresa A, mas antes de mandar eu me pergunto, caramba, será que a empresa A consegue me ajudar na concretização do meu objetivo, que é comprar um avião? Ou quer falar, Cat? Não. Ah, show de bola, porque eu achei que você fosse falar alguma coisa. Eu vi barulhinho também, mas acho que é de Ouviu? alguma coisa. Uhum. Mas no que a empresa pode me agregar na concretização desse objetivo, seja ele qual for. Eu inventei o objetivo fictício aqui, mas a gente pode falar tanto como no que a empresa pode agregar na concretização do meu objetivo, que é me tornar doutorando, que é me tornar pós-doutor. No que ela pode me agregar? É muito importante ter esse raciocínio e entender no que aquela empresa que você está objetificando, no que ela pode te trazer também. Como eu falei, a gente vem de um contexto de tão pouco privilégio que quando a gente bate de frente com uma multinacional, com uma empresa grande, a gente acha que é uma relação somente de dar, mas é uma troca. Então, a pergunta-chave é no que a empresa pode me agregar, no que a empresa pode me ajudar. Porque eu sei, eu posso não saber o que eu quero dar para a empresa, mas eu preciso, antes de qualquer coisa, saber o que a empresa pode me dar para estar alinhado com o meu objetivo. Se eu tenho o objetivo de ser um profissional de TI, não tem como eu procurar um pet shop para trabalhar, para dar banho em cachorro. Não tem como, sabe? A partir do momento que a gente entende no que a empresa pode te agregar na concretização desse objetivo, e aí, obviamente, é óbvio que nem sempre a gente vai conseguir um emprego na nossa área. Você pode ter o objetivo de TI e só aparece para você o pet shop do banho e tosa. E você vai. Não está alinhado com o seu objetivo, mas você vai. Dar banho em cachorro não vai ajudar em nada na concretização do seu objetivo. Mas, pô, o salário que a empresa vai te dar, vai dar para você investir num cursinho, já é alguma coisa. É esse o fluxo de pensamento. No que aquela empresa pode me agregar? O que eu posso fazer com que a empresa vai me dar para eu chegar onde eu quero chegar? Certo? E aí o próximo pensamento que a gente tem de ter é no que a vaga pode agregar na concretização do meu objetivo. Porque a empresa, de um modo geral, pode agregar bastante coisa. Nome, networking, acessos. Mas a vaga, não muito. Então, é um terceiro pensamento extremamente importante que a gente tem que ter. No que a vaga que eu estou almejando pode agregar na concretização do meu objetivo. Quarto, no que eu posso ajudar a empresa. E aí a gente vem para uma parte muito mais pessoal. No que eu posso agregar naquilo que a empresa espera, certo? Então, eu já sei onde eu quero chegar, eu já sei que a empresa pode me agregar e eu já sei no que aquela vaga pode me agregar. Mas agora, o que eu posso agregar para a empresa? Lembra que é uma troca. Quinto, no que eu posso me diferenciar na vaga, porque é extremamente importante a gente saber que a partir do momento que você, enfim, decide que você quer entrar naquela empresa, que você vai exercer aquela função, você tem que saber se diferenciar. Porque muito provavelmente você não é a única pessoa exercendo aquela função. E se você tem altos objetivos, ou se você tem, enfim, objetivos, você precisa se diferenciar para que esses objetivos sejam concretizados, sabe? Então, essa é a quinta pergunta. E por último, quando você faz toda essa análise interior, você responde, eu quero. E se você quiser, você parte e aí você vai e manda o currículo para a empresa, enfim, aplica para aquele determinado local. A partir do momento que você aplica para aquele determinado local, existem algumas coisas que a gente tem de olhar nesse momento. Você criou o seu currículo e você mandou para a empresa. É muito importante entender que a empresa, nesse primeiro momento, ela não te enxerga como uma pessoa. Você é um candidato que representa única e exclusivamente uma folha de papel, que nem é de verdade.
Porque agora é PDF. Então, assim, você não é nem um papel, você é um arquivo. Então, como a pessoa vai olhar para aquele arquivo e entender que é essa pessoa que eu quero para minha empresa? Ela não vai fazer isso. Ela não vai decidir te contratar quando ela olha seu currículo. Mas você pode chamar a atenção dela para ela te chamar para uma entrevista, para ela avançar o processo de contratação junto a você. E aí, dentro desses 3 pilares fundamentais para um candidato que aplica para uma determinada vaga, quando a gente olha para o material que o candidato manda para a empresa, que pode ser um currículo, pode ser um portfólio, pode ser uma carta de apresentação, o que esse candidato deve se basear para poder se mostrar de maneira assertiva para as empresas, né? Primeiro, identificação. Lembra que você é um arquivo, lembra que você é uma folha de PDF. Então não tem como você fazer algo que esteja dentro do que todo mundo faz. Aquilo tem de ser identificado com você. Aquilo efetivamente tem de ser a sua cara. Não adianta a gente ir lá no Word e pegar aquele documento lindo que eles montam pra gente, porque outras 200 mil pessoas estão fazendo a mesma coisa, sabe? Então, como se diferenciar? Como chegar de uma maneira que visualmente chame a atenção? Como chegar de maneira que o recrutador ele olhe para o meu currículo e entenda que sou eu, não necessariamente que sou eu, porque ele não me conhece, mas que entenda a pessoa que eu quero comunicar naquele currículo. Procurar, e aí quem não manja muito de design, no meu caso, eu não manjo nada de design, procura modelos de currículo de lugares que oferecem uma grande amplitude. Então, eu falo muito do Canva, eu recomendo muito o Canva, porque o Canva oferece milhares e milhares de modelos de currículo. Então, para você, tal qual eu, que não manja muito de design, que não pega muito ali para construir uma parada característica, vai no Canva. Qual a diferença do Canva para o Word? O Word oferece 20 modelos de currículo, 30 modelos de currículo. O Canva oferece milhares, atualizados diariamente. Então, assim, é algo que eu recomendo bastante. Não estou sendo pago para falar sobre, mas eu recomendo muito porque é o que eu uso. É o que eu uso para as pessoas que eu trabalho, é o que eu recomendo. Não teria nenhum motivo eu não permanecer recomendando. Então, identificação é extremamente importante, procurar algo que possa expressar quem você é, de maneira mais sucinta possível. Segundo tópico, adaptação. É extremamente importante você montar um material que seja adaptável. Imagina só, existem diversas empresas no mundo que fazem a mesma coisa, só que não necessariamente elas precisam do mesmo profissional. Então, não faz sentido montar um currículo, montar uma carta de apresentação, montar um portfólio incrível e mandar para todo mundo de maneira igualitária. Porque nem todo mundo precisa da mesma coisa. A gente não dá para oferecer laranja para quem quer limão. Não dá para oferecer limão para quem quer laranja. Certo? Então é extremamente importante ser adaptável. Extremamente importante saber que a gente não é nada dentro do mercado de trabalho atual que a gente vive. E aí a Cat vai poder falar um pouco sobre também. Nós não somos nada, nós estamos, sabe? Porque o mercado, ele é assim, ele tá rápido, as coisas mudam de maneira muito rápida. Então, se você não for um profissional que é adaptável, que você sabe estar em ambientes diferentes, efetivamente você não avança, certo, Cat? Sim. Canva nos patrocina. Você está me ouvindo, Vitor? Tô sim, tô sim. Meu microfone ficou estranho aqui. Mas é isso. Um dos skills mais procurados, né, durante a pandemia foi inteligência emocional. É muito engraçado que você vai falar de inteligência emocional com uma população que é agredida diariamente, né, em todos os espaços. Como tem inteligência emocional num espaço que não foi preparado para você. Então, quando a gente passa a fazer esse processo de ponte com a empresa profissional, a gente sempre trabalha essa possibilidade de, tipo, a sua empresa está preparada para receber esse profissional, porque ele é um profissional que ele não foi preparado totalmente durante a vida toda para estar dentro de uma empresa, mas a empresa está preparada para receber ele, sabendo que ele é um profissional que vai entregar tudo e mais um pouco para estar ali naquela vaga, mas os profissionais que vão trabalhar com ele entendem toda essa vivência.
Então, um dos processos que a gente sempre discute com a empresa é também o processo de adaptação, de ter um ambiente saudável para receber esse profissional negro. Não é só jogar ele ali e querer que ele tenha a mesma performance de um profissional que é preparado desde os esportes na infância para estar naquele local. Uhum. No final das contas, é muito sobre isso, cara. É muito sobre isso. Então, a partir do momento que a gente consegue se adaptar, entender que o conteúdo que a gente construiu para mandar para a empresa, enfim, ele é adaptável, né? Ele é algo que a gente consegue ramificar e trabalhar com ele com diversos outros lugares, a gente chega no último, que é a otimização. Então, o terceiro pilar que eu recomendo para as pessoas é otimizar. Muita gente, principalmente a galera que se reintegra, que reinsere no mercado de trabalho, fez diversas experiências legais ao longo da vida e quer inserir todas dentro do material que ela fez. Só que não tem como. Como eu falei, as empresas são diferentes e elas não precisam do mesmo profissional. Nem toda a experiência que você passou na sua vida vai agregar para a experiência que você busca. Então, montar um material que seja enxuto, montar um material que seja sucinto, que não necessariamente tenha todas as experiências que você teve na sua vida, mas que tenha as experiências que fazem sentido com aquilo que você busca, é essencial. Porque imagina que o recrutador está lá com o seu currículo na mão, com o seu portfólio, com a sua carta de apresentação e tudo mais. Show. Só que não é só a sua. Tem outras 300 na sua mão. Então, assim, é importante saber otimizar, ser sucinto nos conteúdos. Passar somente aquilo que você acredita que seja interessante. É importante exatamente fazer o raciocínio. O que será que é interessante? Será que isso faz sentido com o meu objetivo? Lembra lá atrás, o objetivo que a gente construiu. Será que isso faz sentido com o meu objetivo? Será que essa empresa faz sentido com a empresa que eu estou almejando? Extremamente importante pensar nisso. Então, esses 3 tópicos, identificação, adaptação e otimização, quando você vai construir um material que vai mandar para uma empresa, é muito importante focar nesses pontos, né? Bom, Cat, tá contigo. O que o Planilhas tem feito dentro desse cenário? Hoje, o Planilhas, como eu comentei, ele trabalha com uma frente educacional. Então, a gente pega profissionais que estão dentro do mercado de trabalho, principalmente no mercado de comunicação, para que eles sejam mentores e dê workshops e acompanhem esses profissionais que querem ingressar no mercado de trabalho e que também melhore esse desenvolvimento profissional. Às vezes o profissional, ele está ali, ele já terminou a graduação, ele quer ser inserido no mercado de trabalho, mas ele não tem um mentor, ele não tem aquela pessoa que diga o que ele pode fazer, né? Aquela pessoa que já tem uma experiência. A maioria dos nossos aliados nesse processo são profissionais brancos, que já têm uma gama, uma carga muito grande dentro da carreira, né, dentro da jornada profissional deles, eles transferem esse conhecimento para um profissional negro. É um apadrinhamento. O Planilhas também faz essa ponte entre as empresas que têm vagas com um profissional que tem um perfil, né? Normalmente, estamos falando de Brasil, a maioria das vagas são para perfis muito de oportunidades diferentes da maioria dos profissionais que nós temos na nossa base. Então, além da gente desenvolver esse profissional, a gente trabalha com essa adaptação da empresa para que os skills que o profissional já tenha possa se encaixar dentro daquela vaga. Então, às vezes está precisando de inglês, mas o quanto esse profissional vai usar o inglês no dia a dia, né? Ele vai escrever os e-mails, ele vai falar, sentar e entender com o empregador quais as necessidades que ele está realmente pedindo ali e quais que o profissional vai usar, né? Às vezes a gente demora um tempo conversando com os RHs, porque eles nos passam as vagas através do que eles já estão acostumados a fazer diariamente, né? Que é uma vaga ampla. Quando a gente faz essa recolocação, tipo, vamos fazer uma vaga com exclusividade para profissionais negros, a gente tem que enquadrar ela com as vivências e as oportunidades que a população negra tem no Brasil. Então, não adianta você pedir inglês para uma vaga que o profissional não vai usar, né? Ou que ele consegue adaptar utilizando outras ferramentas. Não adianta pedir 5, 6 anos de experiências. No começo, a gente tinha muita empresa entrava em contato
e aí pedia para vaga de pleno 6 anos de experiência. E aí a gente sempre negociando, né? Nossa, mas quais são essas experiências, né? O que são esses 6 anos de experiência? São em que momento? Como você quer colocar uma vaga exclusiva para pessoas negras, sabendo que o profissional negro está um pouquinho atrás. Ele não tem esses 6 anos de experiência, porque ele está procurando, primeiramente, a oportunidade de começar. Isso não significa que ele não tem os skills de uma pessoa pleno, mas que ele não teve tanta oportunidade dentro daquela área que ele gostaria de estar. Que nem você falou. Às vezes você está trabalhando no pet shop, mas você tem os skills do TI, porque você estudou, você foi ali, você foi atrás. Então, de ter esse conhecimento, você não tem 6 anos, porque o sistema te barrou de começar, mas você tem um conhecimento que você foi atrás. Então, o Planilhas hoje ele faz essa ponte, essa negociação entre o profissional, esse desenvolvimento do profissional, essa preparação da mentalidade, como você disse, você vê a vaga, às vezes é para uma startup muito grande, reconhecida, e você não tem, além de não ter os skills que o RH coloca ali, você não tem a segurança, a autoestima profissional, né? A gente fala síndrome do impostor. Extremamente importante. Não é síndrome do impostor, você foi sabotado a vida inteira dentro de um sistema, então você precisa ter, né, voltar essa autoestima, tipo, que você pode estar ali naquela vaga, você pode concorrer àquela vaga, você só precisa se adaptar para esse processo. Então, o Planilhas hoje trabalha nessas frentes, educacional, na ponte entre empresa e profissional, e estamos aí com alguns novos projetos que ainda não podemos falar também, mas também vai fazer diferença. Mas hoje, esse é o trabalho do Planilhas de Pretos, é o que nos move diariamente, né? Ver esses profissionais quando a gente consegue fazer esse match entre a empresa e o profissional, de ver a diferença, de ver como que esses profissionais depois voltam para ter, quando surge alguma vaga, a diferença que eles fazem dentro dessa empresa, o quanto eles se esforçam para fazer um bom trabalho, para levantar a voz também para trazer, né? Que é aquele movimento, quando vem quando tá um preto aqui, a gente quer trazer outros, porque é assim que o sistema funciona, a gente não quer ir sozinho. Então, hoje, esse é o processo de Planilhas. E é muito importante a gente pensar que o sistema ele funcionou assim, nessa pegada de um puxar o outro, sempre funcionou. Só nunca funcionou com a gente, certo? Porque um sempre puxou o outro no mercado de trabalho. Sempre um ajudou o outro, sempre um puxou o tapete de um para o outro poder crescer. Mas isso nunca aconteceu com a gente. Porque nunca tinha alguém da gente lá para puxar a gente. Sim. E a gente teve que fazer as nossas estratégias de evolução. Então, quando a gente fala desses pilares, né, o ambiente seguro, que é esse processo da empresa preparar a área, né, esse processo com o RH, com os profissionais que estão lá para receber esse profissional, não há nenhum tipo de privilégio, porque a população branca sempre teve privilégio, mas é ter essa consciência para depois, no futuro, não virar e falar assim, como você disse, contratei uma pessoa negra e ela não se adaptou. Ela não se adaptou por quê? Porque você jogou ela num ambiente que não estava preparado para ela estar, né? Então, você fez metade do processo, você não fez o processo inteiro. A remuneração, que é muito importante, ninguém trabalha por caridade, não adianta você ter cargos Exatamente. Em que você vai colocar um profissional negro para receber menos, por incrível que pareça, é 2021 e isso ainda acontece, né? 2021 e esse processo de pessoas negras, mulheres negras estarem recebendo menos do que um profissional na mesma posição. A valorização, que é valorizar esse profissional, que é desenvolver esse profissional dentro da área, promover esse profissional no futuro, ter um plano de carreira com esse profissional. Não é também o preenchimento de cota apenas para postar em foto e colocar no LinkedIn sobre diversidade. Então, são esses 3 pilares que a gente, sempre que entra num processo com a empresa, a gente defende e alinha para não incluir esse profissional que a gente está trabalhando para ele estar lá de uma maneira equivocada, fazendo de qualquer jeito, fazendo metade do processo, para depois não dar os frutos que a gente quer. Exatamente. Não tem nenhum tipo de volta, né? A gente quer que as pessoas vão e ficam, certo? E, cara, o que a gente quer para o futuro profissional da população negra no Brasil? Cat, responde essa que depois eu pego. A gente quer pretos no topo. O que a gente quer é igualdade de oportunidades.
e equidade, né? Então, quando a gente fala igualdade de oportunidade, não é ter privilégios, mas é ter uma maneira diferenciada de olhar esse profissional. A gente quer no futuro entrar num banco e não ser seguido porque, né? Porque aquele segurança foi ensinado que a pessoa negra que está entrando ali, ele não tem um valor de pessoa, ele não tem um valor humano. A gente quer entrar no banco e ver um gerente preto, e não que aquele gerente ache que você vai estar ali para roubar. A gente quer entrar no mercado e ver pessoas trabalhando de uma maneira em que seja humana. A gente não quer entrar no mercado para ser seguido. A gente quer que futuramente todos os cargos no Brasil tenham profissionais negros, desde a alta liderança até a baixa liderança, mas que a gente preenche todas as cadeiras de uma forma que a gente seja visto como pessoa. Então, essa é a proposta do Planilhas hoje, que pessoas pretas estejam em todos os espaços, porque nós somos capazes de estar em todos esses espaços. É uma oportunidade para a comunidade caminhar para frente conjunto, né? Porque os índices de violência é fruto de um processo de discriminação que vem se perpetuando. Então, a mudança, quando ela acontece, ela é benéfica para toda a comunidade, para pessoas brancas, para pessoas negras, para pessoas indígenas, porque deixa de ter, citando Emicida novamente, violência sempre se adapta, um dia ela volta, né? Então, se a gente quebrar esse ciclo de violência e os profissionais puderem estar ali sendo reconhecidos humanamente como profissionais, nossa, o Brasil vai caminhar. E é nessa. E assim, indo para um meio um pouco mais corporativo, no final das contas, quanto mais diversidade você tem no seu processo decisório, menor é a chance de falha, menor é a chance de erro. Você não pode ter 5 pessoas iguais tomando a decisão que vai impactar a vida de 200 milhões, porque a decisão vai ser a mesma, sempre. Então, Cat falou tudo. Não tem mais nada que eu possa dizer aqui que vá acrescentar alguma coisa, mas no fim das contas é isso. Só isso, é sobre isso. Bom, e assim, finalizando essa troca de ideia, essa roda de conversa, eu odeio falar palestra. Eu falo que as pessoas enfim, entendem melhor dessa maneira, mas eu odeio palestra porque nos coloca numa posição de eu sei, você não sabe e hoje eu vou te ensinar. Eu não gosto disso. Eu acho que todo mundo está em pé de igualdade. Eu acho que todo mundo tem alguma coisa a oferecer nesse ponto, né? Pé de igualdade nesse ponto. Todos têm alguma coisa a oferecer, todos têm algum conhecimento. Eu sei alguma coisa que a Cat não sabe, a Cat sabe alguma coisa que eu não sei. Então, assim, ninguém sabe mais do que ninguém. Todo mundo está disposto, todo mundo tem a possibilidade de ensinar alguma coisa para alguém. Então, bom, novamente agradecendo. Meu nome é Vitor Jamé. Se vocês quiserem saber um pouco mais sobre mim, é só vocês me procurarem em qualquer rede social. Qualquer rede social, qualquer. Eu estou em todas. Estou em tudo. @ Victor Jamé. Única e exclusivamente. Eu produzo conteúdo sobre várias coisas que vocês já me ouviram falar aqui, não vou falar de novo. E vocês vão gostar. Então, colhem lá, que a gente vai trocar essa ideia de maneira forte. Agradecer também ao Festival PEF por ter me convidado, por ter nos convidado. É extremamente importante trazer vozes pretas, é extremamente importante. E cada movimento que é feito nessa direção é um movimento de sucesso. Então, no mais, eu dou a voz para uma mulher preta que eu acompanho o trabalho há bastante tempo, bastante. Mais de um ano, tá ligado? Então, assim, eu posso dizer, do meu ponto de vista, pelo menos, que já é uma voz, que representa, que já é uma voz que identifica, que já é uma voz que traz para pessoas como eu, porque eu tenho 20 anos, galera. Pois é, eu tenho 20 anos. Então, assim, eu tive alguns privilégios. Eu não gosto de privilégio, eu não gosto dessa palavra privilégio para quem é preto. Eu não gosto. Eu tive algumas oportunidades, eu tive algumas retificações ao longo da vida que me permitiram estar na posição de falar para pessoas parecidas comigo hoje. Então, só que eu só tô aqui por ações de pessoas como a Cat,
que vieram antes de mim e que deram oportunidades que eu pudesse me inserir nesse mercado, que eu pudesse falar, que eu pudesse ter voz para falar com outras pessoas e não sentir tanta dor. Então, eu agradeço ao Festival Path, eu agradeço a Ketiane, eu agradeço ao Planilhas para Pretos de um modo geral por estar fazendo esse trabalho e, no final das contas, é nós por nós. É isso. Obrigada, Vitor, por esse papo, foi muito gostoso. É importante ouvir vozes jovens como você, que também está fazendo diferença, né? Que também tá usando sua experiência, está usando sua bagagem para caminhar, para levar para frente os nossos. É um prazer estar aqui com você, é um prazer te ver construir coisas tão bonitas que fazem a mudança na vida de pessoas jovens como você. Eu não sou tão mais jovem, mas eu gostaria de ter começado a fazer diferença um pouco antes, mas é a questão de oportunidade, né? Quando eu era mais nova, eu carregava muitos mundos nas minhas costas e eu não tive tanta oportunidade, mas é bonito de se ver a juventude se movendo e fazendo diferença. Queria agradecer o Festival Path pela oportunidade, agradecer pelo convite de falar aqui em nome do Planilhas. Quem quiser conhecer mais do nosso projeto, da nossa iniciativa, tá em todas as redes, é Planilhas de Pretos. Nosso contato é planilhasdepretos@gmail.com. Nós somos uma iniciativa que está aqui para fazer a diferença para a população preta. Mas se você é branco e você quer ajudar, a gente está de portas abertas. Entre em contato com a gente por e-mail. Se você é uma pessoa preta que está procurando recolocação no mercado, se cadastre no nosso banco de dados, entre no nosso grupo do WhatsApp, entre no nosso grupo do Facebook. Nós estamos aí em todas as plataformas, criando uma comunidade forte para um puxar o outro. Ninguém sobe sozinho. E é isso. É isso, galera. Beijos, beijos. Tchau, tchau. Tchau.